No momento em que Lara, uma menina de 7 anos, pisou no avião da Companhia Aérea Brasil Voos, que ia de Salvador para o Rio de Janeiro, todos os olhares se voltaram para ela. Vestindo um lindo vestido azul vibrante, que brilhava como o céu de verão, Lara caminhava com uma confiança surpreendente para sua idade. Em uma mão, ela segurava seu ursinho de pelúcia favorito, Tico, e na outra, os dedos da mãe, Clara, que a guiava pelo corredor estreito. Clara, uma mulher negra bem-sucedida no mundo corporativo, estava acostumada a perceber os olhares curiosos e, às vezes, desconfiados que seguiam sua filha e ela. Após anos de experiência, ela havia desenvolvido um sexto sentido para distinguir entre a simples curiosidade e algo mais profundo, algo que carregava o peso de julgamentos silenciosos. Naquele dia, seu radar interno detectava um pouco de ambos. O vestido azul de Lara havia sido um presente de aniversário da avó, e Clara sabia o quanto aquela peça significava para a filha. Era mais do que uma roupa, era um símbolo de alegria e identidade. Enquanto se aproximavam da fileira 14, assentos A e B, Clara murmurou para Lara: "Aqui está, filha, bem no meio, como você queria." Lara, com suas tranças cheias de miçangas que tilintavam suavemente a cada movimento, olhou para a janela e pediu: "Posso sentar na janela, mamãe? Quero ver as nuvens formarem desenhos." Clara sorriu e ajudou a filha a se acomodar, guardando a bagagem de mão no compartimento superior. Enquanto se ajeitavam, Lara começou a sussurrar segredos para Tico, seu ursinho de pelúcia, como se ele fosse seu confidente mais próximo. Clara, por sua vez, pegou seu tablet para revisar alguns e-mails de trabalho. A viagem para o Rio era importante para ambas. Clara tinha uma grande apresentação para um cliente, um marco em sua carreira, enquanto Lara finalmente conheceria o bisavô, José Santos, um homem de 93 anos que carregava histórias que nem mesmo Clara conhecia por completo. No entanto, mal sabiam elas que nas próximas horas, o sobrenome Santos causaria um impacto profundo em todos a bordo, revelando segredos de décadas e mudando o rumo de muitas vidas para sempre. Enquanto o avião começava a se encher de passageiros, Clara sentiu um aperto familiar no peito, aquele que sempre surgia quando ela percebia que o mundo ainda não era tão justo quanto gostaria que fosse para sua filha. Mas, naquele momento, tudo o que importava era o brilho nos olhos de Lara, que mal podia esperar para ver as nuvens pela janela e, finalmente, conhecer o bisavô que tanto ouvira falar. Logo após Lara e Clara se acomodarem nos assentos da fileira 14, uma comissária de bordo chamada Renata se aproximou. Com um sorriso meio forçado e um tom de voz que tentava ser amigável, mas carregava uma certa pressão, ela disse: "Com licença, senhoras, precisamos fazer um pequeno ajuste nos assentos. Há uma família que precisa sentar junta e gostaríamos de saber se vocês poderiam se mudar para a fileira 27. Clara olhou para trás, em direção à fileira 27, e imediatamente percebeu o problema. Aqueles assentos ficavam bem na frente de um casal com gêmeos pequenos, que já chutavam os encostos dos bancos com energia típica de crianças inquietas. Além disso, a fileira 27 estava próxima dos banheiros, o que significaria um fluxo constante de pessoas passando por ali durante o voo. Mais importante ainda, mudar para lá separaria Clara de Lara, algo que ela não estava disposta a aceitar. "Desculpe", respondeu Clara, mantendo a calma, mas com firmeza. "Eu reservei especificamente esses assentos para que minha filha e eu pudéssemos sentar juntas. A outra família também gostaria de ficar junta, imagino." Renata, ainda com o sorriso tenso, explicou: "São 2 adultos e o filho deles. Eles estão na primeira classe, mas há um motivo médico para precisarem estar mais perto dos banheiros." Clara notou uma família branca de 3 pessoas parada no corredor, observando a conversa com uma expressão de expectativa. O homem, alto e de aparência distinta, usava um terno impecável e parecia estar na casa dos 40 anos. A mulher, loira e elegantemente vestida, segurava a mão de um menino da idade de Lara, que usava um uniforme de escola particular e parecia entediado com toda a situação. "Se eles estão na primeira classe", questionou Clara,
mantendo a lógica. Por que não podem ser transferidos para assentos da primeira classe perto do banheiro da frente? O sorriso de Renata se apertou ainda mais. Esses assentos estão todos ocupados por nossos clientes premium, ela respondeu, com uma implicação clara no ar. Clara e Lara, de alguma forma, eram passageiras menos valiosas. Foi então que Lara, que até então observava tudo em silêncio, puxou a manga da mãe e sussurrou alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Mamãe, é como naquela vez no restaurante, quando tentaram nos colocar perto da cozinha, mesmo a gente tendo reserva. Um lampejo de desconforto cruzou o rosto do homem distinto, que agora se identificou como Dr. Ricardo Albuquerque. Ele deu um passo à frente e disse, com uma voz carregada de autoridade: talvez eu possa ajudar. Meu filho tem uma condição médica que exige acesso rápido ao banheiro. Consideraríamos isso um favor pessoal. Clara manteve o olhar firme. Eu entendo a sua situação, Dr. Albuquerque, mas certamente há outros passageiros que poderiam ser solicitados a se mudar. Talvez alguém viajando sozinho. Renata interveio rapidamente. Já pedimos a vários outros passageiros, mas infelizmente não há voluntários. Clara duvidava que essa fosse a verdade, mas antes que pudesse responder, Lara soltou uma pergunta inocente, mas incisiva. Por que a gente tem que se mudar só porque eles querem? A tensão no ar era palpável. O Dr. Albuquerque parecia desconfortável, e sua esposa colocou a mão no braço dele, sussurrando: Ricardo, não vamos fazer cena. Podemos encontrar outra solução. Foi nesse momento que uma segunda comissária de bordo, Dona Marta, uma mulher mais velha com cabelos grisalhos presos em um coque severo, se aproximou. Seu crachá indicava anos de experiência, e seu olhar era de alguém que já havia lidado com situações muito mais complicadas. Há algum problema aqui? Perguntou Dona Marta com um tom que sugeria que qualquer problema seria resolvido rapidamente e de acordo com suas preferências. Renata explicou rapidamente. Essas passageiras estão se recusando a trocar de assento para acomodar uma família com necessidades médicas. Dona Marta olhou para Clara e Lara, demorando-se momentaneamente no vestido azul vibrante de Lara, antes de fixar os olhos em Clara. Senhora, ela disse com firmeza, precisamos que você coopere com as instruções dos membros da tripulação. É uma questão de segurança. Clara respirou fundo, mantendo a calma, mas com uma firmeza que vinha de anos de experiência no mundo corporativo. Com todo o respeito, ela respondeu: ser solicitada a mudar de assento como cortesia não é uma instrução de segurança. Minha filha e eu vamos permanecer juntas nos assentos que pagamos. Dona Marta franziu a testa, mas antes que pudesse responder, ela olhou para o cartão de embarque que Clara segurava. Seus olhos se fixaram no sobrenome: Santos. Qual é o seu nome, senhora? Perguntou Dona Marta, com um tom que agora carregava uma curiosidade genuína. Clara Santos, respondeu Clara, sentindo Lara se apertar contra seu lado. E esta é minha filha, Lara Santos. Dona Marta ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando algo. Então ela fez uma pergunta que mudaria tudo. Alguma relação com José Santos, dos aviadores de Tuskegee? Clara assentiu surpresa. Sim, ele é meu avô, e o bisavô de Lara. A expressão de Dona Marta mudou instantaneamente. Seu olhar severo se suavizou, e seus olhos brilharam com uma emoção que parecia vir de um lugar profundo. Ela se virou para Renata e, com uma firmeza que não admitia discussão, disse: essas passageiras manterão seus assentos designados. Quanto aos Albuquerque, por favor, sigam-me. Encontraremos outro arranjo. O Dr. Albuquerque abriu a boca para protestar, mas Dona Marta o silenciou com um olhar que só alguém com décadas de experiência poderia dar. Senhor, ela disse com calma, mas com uma autoridade inquestionável. Joaquim Santos salvou a vida do meu pai em Dresden, em 1945. Quando digo que essas passageiras manterão seus assentos, elas manterão seus assentos. Enquanto Dona Marta conduzia os Albuquerque para longe, Renata ficou parada, claramente sem saber como reagir. Ela olhou para Clara e murmurou: peço desculpas pela confusão, senhora Santos. Posso trazer algo para você ou sua filha antes da decolagem? Clara apenas assentiu,
ainda processando o que havia acontecido. Lara, por sua vez, olhou para a mãe com olhos arregalados. Mamãe, ela sussurrou. Por que ela mudou de ideia quando ouviu o nome do bisavô? Clara acariciou as tranças da filha, pensando em como explicar a complexa interseção de história, raça e conexões inesperadas que acabara de acontecer. Bem, meu amor, ela respondeu suavemente. Às vezes, nossos nomes carregam histórias que são maiores do que imaginamos. Enquanto o avião começava a taxiar para a decolagem, Clara não pôde deixar de se perguntar que outras histórias seu avô nunca havia contado e o que mais as esperava no Rio, além do reencontro familiar que haviam planejado. Enquanto o avião ganhava altitude e os passageiros se acomodavam para a viagem, Clara ainda sentia o eco daquela conversa tensa com a comissária Renata e a intervenção surpreendente de Dona Marta. Lara, ao seu lado, estava absorta em seu ursinho Tico, mas Clara sabia que a filha estava processando tudo o que havia acontecido. A menina era observadora demais para não perceber que algo significativo havia ocorrido. Pouco depois da decolagem, Dona Marta reapareceu, desta vez com 2 chocolates quentes com mini marshmallows, que ela colocou cuidadosamente nas bandejas de Clara e Lara. Cortesia da tripulação, ela disse com um sorriso genuíno, algo que Clara não havia visto antes. Senhora Santos, se não se importar, gostaria de falar com a senhora brevemente quando tiver um momento. Clara assentiu, curiosa. Ela se virou para Lara, que já estava animada com o chocolate quente. Lara, meu amor, aproveite seu chocolate enquanto eu converso com a senhora Dona Marta por 1 minuto, ok? A menina concordou com um sorriso, distraída pela doçura da bebida. Na pequena área da galley, longe dos ouvidos curiosos dos outros passageiros, Dona Marta começou a compartilhar uma história que Clara nunca havia ouvido. Eu voo há 37 anos, ela disse, sua voz carregada de emoção. E nunca pensei que conheceria a família de José Santos. Clara ficou surpresa. Você conhece meu avô? Dona Marta assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Meu pai, o tenente João Ferreira, era piloto de bombardeiro durante a Segunda Guerra. Em fevereiro de 1945, seu avião foi atingido em cheio sobre Dresden. Seu avô e seu esquadrão escoltaram o B-17 do meu pai de volta ao território amigo, mesmo sob fogo pesado. Eles poderiam ter voltado para a base, mas escolheram arriscar suas vidas para salvar a dele. Clara ficou em silêncio, absorvendo a informação. Ela sabia que seu avô havia servido na guerra, mas ele raramente falava sobre suas experiências. Sempre que ela perguntava, ele desviava o assunto com humor ou mudava completamente de tema. Agora, diante de Dona Marta, ela começava a entender o peso daquela história. Meu pai tentou manter contato com seu avô depois da guerra, continuou Dona Marta, mas era 1945 no Brasil. Os mesmos homens que eram heróis nos céus europeus voltavam para casa e encontravam bebedouros segregados, hotéis que os proibiam de entrar e olhares de desdém. Meu pai convidou seu avô para o casamento dele, mas o hotel não permitiu que ele entrasse. Ela fez uma pausa, sua voz tremendo levemente. Meu pai nunca se perdoou por não ter encontrado outro local. Ele dizia que foi a escolha do covarde. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela conhecia bem as histórias de racismo que seu avô havia enfrentado, mas ouvir isso de alguém que havia sido diretamente impactado por suas ações era diferente. Ele nunca me contou essas histórias, ela admitiu, sua voz suave. Dona Marta sorriu com tristeza. Seu avô era um homem humilde. Ele sempre dizia que estava apenas cumprindo seu dever. Mas para meu pai e para muitas outras famílias, ele foi um herói. Ela enfiou a mão no bolso e tirou algumas fotos antigas, cuidadosamente preservadas em capas plásticas. Eu carrego cópias dessas fotos em todos os voos desde que comecei a trabalhar. Meu pai dizia que seu avô tinha um ditado: o céu não se importa com a sua cor, quando você está salvando a vida um do outro. As fotos mostravam jovens em trajes de voo, em frente a aviões P-51 Mustang com caudas vermelhas distintas. Em uma das imagens, 2 pilotos, um negro e um branco, estavam com os braços em volta dos ombros, um do outro, exaustão e triunfo misturados em seus rostos. Clara apontou para o piloto negro. Esse é ele, não é? Dona Marta assentiu. Sim, esse é o seu avô. E esse,
Ela apontou para o piloto branco ao lado dele. É meu pai. Clara sentiu uma onda de emoção ao olhar para o rosto jovem de seu avô. Reconhecendo a mesma determinação no queixo que via em Lara quando sua filha enfrentava desafios na escola. Obrigada por compartilhar isso, ela disse, sua voz embargada. Você se importaria se eu tirasse uma foto dessas fotos? Lara vai conhecer o bisavô pela primeira vez amanhã. E isso significaria muito para ela. Claro, concordou Dona Marta, passando as fotos para Clara. E por favor, diga ao Capitão Santos que a filha de João Ferreira nunca esqueceu o que ele fez. Quando Clara voltou ao seu assento, Lara estava conversando animadamente com a passageira do outro lado do corredor. Uma senhora negra, idosa, com dreadlocks prateados elegantes e olhos gentis. Mamãe, esta é a doutora Helena, anunciou Lara orgulhosa. Ela é uma cientista que estuda pedras do espaço e também conhece o bisavô. A doutora Helena sorriu calorosamente. Eu estava contando à sua filha que tive a honra de entrevistar o Capitão Santos para minha dissertação sobre unidades militares segregadas. Reconheci seus nomes quando aquela comissária de bordo estava fazendo perguntas. Pequeno mundo, não é? Clara ficou impressionada com a coincidência, mas também com a forma como o legado de seu avô parecia se estender por tantos canais inesperados. É um prazer conhecê-la, doutora Helena. Você conseguiu publicar sua dissertação? Sim, consegui, respondeu a doutora Helena, enfiando a mão na bagagem de mão e tirando um livro de bolso. Tornou-se meu primeiro livro. Asas Negras, Céus Vermelhos, a história não contada dos aviadores de Tuskegee. Os insights do seu avô foram inestimáveis. Ela entregou o livro para Clara. Você aceitaria um exemplar para sua filha? O Capitão Santos é citado extensivamente no capítulo 4. Clara aceitou o livro com gratidão, sentindo-se cada vez mais conectada a uma rede de histórias e memórias que transcendiam o tempo e o espaço. Enquanto o voo prosseguia, ela percebeu que aquela viagem não era apenas sobre um reencontro familiar, mas sobre a redescoberta de um legado que havia moldado tantas vidas, incluindo a dela e de Lara. Conforme o avião continuava sua jornada pelo céu, Clara sentia que cada minuto a bordo era como uma viagem no tempo. As histórias que Dona Marta e a doutora Helena compartilharam haviam aberto uma porta para um passado que ela mal conhecia. Lara, ao seu lado, estava fascinada com o livro que a doutora Helena lhe dera, folheando as páginas e tentando decifrar as palavras complexas com a ajuda da mãe. Mamãe, Lara perguntou, apontando para uma foto no livro que mostrava um grupo de pilotos negros em frente a um avião. Esse é o bisavô? Clara olhou para a foto e reconheceu imediatamente o rosto de seu avô, José Santos, mais jovem, mas com a mesma expressão determinada que ela sempre admirara. Sim, meu amor, esse é ele. E esses são seus amigos, os aviadores de Tuskegee. Lara ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Eles eram heróis, não eram, mamãe? Clara sorriu, acariciando as tranças da filha. Sim, eram. Eles lutaram não apenas contra inimigos no céu, mas também contra o preconceito aqui na Terra. Eles provaram que a cor da pele não define a coragem de alguém. Enquanto Lara continuava a explorar o livro, Clara refletia sobre as histórias que seu avô nunca havia contado. Ela sempre soube que ele havia servido na guerra, mas ele raramente falava sobre isso. Agora, ela começava a entender o porquê. As memórias daquela época deviam ser dolorosas, carregadas de lembranças de amigos perdidos e das injustiças que ele enfrentou ao retornar para casa. Dona Marta reapareceu, desta vez com um pequeno broche em forma de asas de piloto. Isso pertenceu ao meu pai, ela explicou, entregando-o a Lara. Ele gostaria que você tivesse isso, para se lembrar de que a história tem muitos lados, e é nosso trabalho garantir que todos eles sejam contados. Lara aceitou o broche com reverência, segurando-o como se fosse um tesouro. Obrigada, ela disse, com um sorriso que iluminou seu rosto. Vou guardar com cuidado. Clara sentiu uma onda de gratidão por todas as pessoas que haviam compartilhado suas histórias durante aquele voo. Ela percebeu que o legado de seu avô não era apenas uma coleção de memórias antigas, mas uma força viva que continuava a inspirar e conectar pessoas. Quando o avião começou a descer para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Clara olhou pela janela e viu a cidade se aproximando.
Ela sabia que o reencontro com o bisavô seria emocionante, mas também carregado de significado. Lara, ao seu lado, estava animada, segurando o broche e o livro como se fossem seus maiores tesouros. "Estamos quase lá, mamãe", Lara disse, seus olhos brilhando de expectativa. "Mal posso esperar para conhecer o bisavô." Clara sorriu, sentindo uma mistura de ansiedade e antecipação. "Ele vai adorar te conhecer, meu amor, e tenho certeza de que você vai adorar as histórias que ele tem para contar." Enquanto o avião pousava suavemente, Clara sentiu que aquela viagem não era apenas sobre um reencontro familiar, mas sobre a redescoberta de um legado que havia moldado tantas vidas, incluindo a dela e de Lara. Ela sabia que, ao desembarcar, estariam entrando em um capítulo novo e emocionante de suas vidas, um capítulo que honraria o passado enquanto construía um futuro cheio de esperança e possibilidades. Quando o avião finalmente tocou o solo no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Clara sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. A viagem havia sido emocionalmente intensa, com as histórias compartilhadas por Dona Marta e a doutora Helena ainda ecoando em sua mente. Lara, ao seu lado, estava radiante, segurando o broche em forma de asas de piloto e o livro que ganhara, como se fossem tesouros preciosos. Enquanto desembarcavam, Clara percebeu que a tripulação as tratava com um respeito especial. Dona Marta as acompanhou até a porta do avião, oferecendo um sorriso caloroso. "Foi uma honra tê-las a bordo", ela disse, apertando a mão de Clara. "Por favor, transmita meus cumprimentos ao Capitão Santos. Ele foi um verdadeiro herói." Clara agradeceu, sentindo-se profundamente tocada pela conexão que havia sido estabelecida durante o voo. Lara, por sua vez, abraçou Dona Marta, que ficou surpresa, mas retribuiu o gesto com carinho. "Obrigada pelas histórias", Lara disse, com a sinceridade típica de uma criança. "Vou contar tudo para o bisavô." No saguão do aeroporto, Clara e Lara foram recebidas por um motorista que segurava uma placa com os dizeres "Família Santos". Ele as conduziu até um carro que as levaria até a casa do bisavô, no bairro da Tijuca. Durante o trajeto, Lara não parava de falar, animada com a perspectiva de finalmente conhecer o bisavô. "Mamãe, você acha que ele vai gostar de mim?" ela perguntou, com um misto de empolgação e nervosismo. Clara sorriu, acariciando o rosto da filha. "Ele vai te adorar, meu amor. Você é a luz da nossa família." Quando chegaram à casa do bisavô, uma construção imponente com um jardim bem cuidado, Clara sentiu um frio na espinha. Era a mesma casa onde ela havia passado tantos verões durante a infância, mas agora parecia carregada de um significado ainda maior. Antes que pudessem bater na porta, ela se abriu, revelando uma mulher alta e elegante, com cabelos cacheados e um sorriso familiar. "Olivia!" Clara exclamou, surpresa ao ver sua prima. "O que você está fazendo aqui?" Olivia sorriu, abrindo os braços para um abraço. "Eu moro aqui agora, Clara. Vim cuidar do vovô depois que ele ficou doente. Ele está ansioso para vê-las." Clara sentiu uma onda de emoção ao abraçar a prima. As duas haviam sido próximas na infância, mas a vida as afastara nos últimos anos. Agora, reencontrar-se em circunstâncias tão significativas parecia quase um presente do destino. Dentro da casa, o ambiente era acolhedor, com móveis antigos e fotografias emolduradas nas paredes. No centro da sala de estar, sentado em uma poltrona de couro, estava José Santos, o bisavô de Lara. Aos 93 anos, ele ainda mantinha uma postura digna, embora o tubo de oxigênio ao seu lado e o cobertor sobre as pernas revelassem sua fragilidade. "Minhas meninas", ele disse com os braços abertos e um sorriso que iluminou o rosto. "Finalmente chegaram." Lara correu em direção ao bisavô, abraçando-o com toda a força que uma criança de 7 anos pode ter. "Bisavô, eu sou a Lara." José riu, acariciando a cabeça da bisneta. "Eu sei quem você é, meu raio de sol. Sua mãe me mandou muitas fotos. E esse vestido azul, você parece uma princesa." Clara se aproximou, abraçando o avô com uma mistura de alívio e amor. "Vovô, senti tanto a sua falta." "Eu também, pequena," ele respondeu, usando o apelido carinhoso que sempre dera a ela. "Mas agora estão aqui, e isso é o que importa."
Enquanto se acomodavam na sala, Olivia trouxe chá e biscoitos, criando um ambiente aconchegante. Lara não parava de falar, contando ao bisavô tudo sobre o voo, as histórias que ouviram e o broche que ganhara. José ouvia com atenção, seus olhos brilhando de orgulho. "Então você conheceu Dona Marta?", ele disse, quando Lara mencionou a comissária de bordo. "Ela é filha de um grande amigo meu. João Ferreira era um homem corajoso. Fico feliz que ela tenha compartilhado essas histórias com você." Clara observava a interação entre a filha e o avô, sentindo-se grata por aquele momento. Ela sabia que aquela visita não era apenas um reencontro, mas uma oportunidade para Lara se conectar com suas raízes e entender o legado que carregava. "Vovô", Clara disse quando houve uma pausa na conversa, "por que você nunca nos contou essas histórias? Sobre a guerra, sobre os aviadores de Tuskegee." José ficou em silêncio por um momento, seus olhos perdidos em memórias distantes. "Algumas histórias são difíceis de contar, pequena. A guerra trouxe momentos de glória, mas também de dor. E quando voltei para casa, descobri que a batalha contra o preconceito era tão difícil quanto qualquer combate no céu." Clara sentiu as lágrimas bemarem em seus olhos. "Mas essas histórias são importantes, vovô. Elas mostram a coragem e a dignidade que você e seus companheiros tiveram. Lara precisa saber disso. Eu preciso saber disso." José olhou para a neta, seus olhos cheios de amor e compreensão. "Talvez você esteja certa, pequena. Talvez seja a hora de compartilhar essas memórias, para que elas não se percam no tempo." Naquele momento, Clara percebeu que aquela viagem não era apenas sobre um reencontro familiar, mas sobre a redescoberta de um legado que havia moldado tantas vidas. E ao olhar para Lara, que agora estava sentada no colo do bisavô, ouvindo atentamente cada palavra, ela soube que o futuro da família estava em boas mãos. Nos dias que se seguiram à chegada de Clara e Lara ao Rio de Janeiro, a casa de José Santos se transformou em um espaço de descobertas e conexões profundas. Cada canto da casa parecia guardar uma história, cada fotografia emoldurada nas paredes era uma janela para o passado. Lara, com sua curiosidade natural, mergulhou de cabeça nesse mundo de memórias, enquanto Clara começava a entender o peso e a beleza do legado que sua família carregava. Uma manhã, enquanto o sol entrava suavemente pela janela da sala de estar, José chamou Clara para seu escritório. O ambiente era revestido de madeira escura, com prateleiras cheias de livros e objetos que contavam a história de uma vida inteira. No centro da mesa, havia uma pasta com documentos e um antigo portfólio de couro. "Clara", ele começou com um tom sério, mas carinhoso, "há algo que preciso discutir com você." Clara sentou-se à mesa, sentindo um frio na espinha. "O que é, vovô?" José abriu a pasta e mostrou os documentos. "Estes são os papéis desta casa. Estou colocando-a em um fundo fiduciário para a educação de Lara, com você como curadora." Clara ficou atordoada. A casa na Tijuca não era apenas um imóvel valioso, era o coração da família, o lugar onde tantas memórias haviam sido criadas. "Vovô, eu não posso aceitar isso. E a Olivia? E os outros netos?" José sorriu com uma paciência que só os anos podem trazer. "Olivia fica com a propriedade em Minas. Já está arranjado. Quanto aos seus primos, cada um recebeu sua parte de minhas economias." Ele fez uma pausa, olhando nos olhos da neta. "Isso não é sobre dinheiro, Clara. É sobre legado. Esta casa tem história em suas paredes. Carlos Drummond de Andrade sentou-se nessa mesma cadeira discutindo poesia com meu pai. Juscelino Kubitschek planejou estratégias políticas em nossa mesa de jantar. Quando eu me for, alguém precisa ser o guardião dessas histórias." Clara sentiu o peso das palavras do avô. Ela sabia que a decisão de aceitar a responsabilidade pela casa significaria mudanças profundas em sua vida. "Mas nós moramos em Salvador, vovô. Eu tenho minha carreira. Lara tem a escola." José interrompeu gentilmente. "Carreiras mudam, escolas existem em todos os lugares. Não estou pedindo que você decida isso agora, mas os papéis estão prontos quando você estiver." Antes que Clara pudesse responder, José abriu o portfólio de couro, revelando cartas antigas, cuidadosamente preservadas.
Há mais uma coisa que quero te mostrar, ele disse com um brilho nos olhos. Estas são cartas das famílias das tripulações dos bombardeiros que escoltamos. Rapazes brancos de fazendas e cidades de todo o Brasil que voltaram para casa porque não os abandonamos. Clara folheou as cartas, emocionada com as palavras de gratidão e respeito. Mães agradecendo por seus filhos, filhos que tiveram pais por causa da coragem de seu avô. Por que você nunca mostrou isso a ninguém? Ela perguntou, sua voz embargada. José fechou o portfólio com um sorriso triste. Nos anos 50, chamar a atenção para si mesmo era perigoso, mesmo para um herói de guerra. Mas agora, com toda essa conversa de apagar nossa história, essas cartas contam uma verdade que não pode ser esquecida. Naquele momento, Lara entrou no escritório, segurando o livro que ganhara da doutora Helena. Bisavô, posso te mostrar algo? Ela perguntou, com um sorriso radiante. José abriu os braços para a bisneta. Claro, meu raio de sol, o que você tem aí? Lara abriu o livro na página onde havia uma foto de José e seus companheiros aviadores. É você, não é? Você era um super-herói? José riu, acariciando a cabeça de Lara. Não exatamente um super-herói, mas fizemos o que tínhamos que fazer. E você, minha querida, é a próxima guardiã dessas histórias. Clara observou a interação entre a filha e o avô, sentindo uma profunda gratidão. Ela sabia que a decisão de aceitar a responsabilidade pela casa e pelo legado da família não seria fácil, mas também entendia que era a coisa certa a fazer. Naquela noite, enquanto Lara dormia pacificamente, Clara sentou-se no jardim com Olívia, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Eu não sabia que você estava cuidando do vovô, ela admitiu, olhando para a prima. Olívia sorriu com um ar de compreensão. Ele precisava de ajuda, e eu precisava de uma mudança. A vida tem uma maneira de nos levar para onde precisamos estar. Clara assentiu, sentindo que aquela viagem ao Rio havia sido mais do que um reencontro familiar. Era uma oportunidade para redescobrir suas raízes, honrar o passado e construir um futuro cheio de significado. A estadia de Clara e Lara no Rio de Janeiro foi se estendendo, e cada dia parecia trazer novas camadas de significado para a jornada que haviam iniciado. A casa de José Santos tornou-se um refúgio de histórias, risos e conexões profundas. Lara, com sua curiosidade insaciável, passava horas ao lado do bisavô, ouvindo suas histórias e fazendo perguntas que só uma criança poderia formular. Clara, por sua vez, começava a perceber que aquela viagem não era apenas sobre um reencontro familiar, mas sobre uma redescoberta de suas próprias raízes e do legado que carregava. No entanto, a vida em Salvador ainda chamava por Clara. Seu trabalho na Horizon Media, sua carreira cuidadosamente construída e as responsabilidades que deixara para trás não podiam ser ignoradas. Uma tarde, enquanto ajudava Olívia a preparar o chá na cozinha, Clara recebeu uma ligação de seu chefe. A voz do outro lado da linha era urgente. Clara, precisamos de você de volta aqui. A campanha nacional está ganhando forma e sua expertise é essencial. Quando você pode voltar? Clara olhou pela janela, onde Lara e José estavam sentados no jardim, compartilhando histórias e risadas. A cena era tão perfeita que doía pensar em interrompê-la. Eu posso participar das reuniões virtuais, ela respondeu tentando ganhar tempo. Mas preciso ficar aqui por mais alguns dias. Há coisas importantes que precisam ser resolvidas. O silêncio do outro lado da linha era eloquente. Clara, essa é uma oportunidade única. Você não pode deixar passar. Desligando o telefone, Clara sentiu-se dividida. Por um lado, havia sua carreira, algo pelo qual ela havia trabalhado incansavelmente. Por outro, havia sua família, o legado de seu avô e a conexão que Lara estava construindo com ele. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, e logo. Naquela noite, enquanto Lara dormia pacificamente, Clara sentou-se no jardim com Olívia. As duas primas haviam se reaproximado durante aqueles dias, e Clara sentia que podia confiar em Olívia para ajudá-la a pensar. Estou em um dilema, Clara admitiu, olhando para as estrelas. Meu trabalho em Salvador está me chamando de volta, mas sinto que há algo maior aqui. Algo que eu não posso ignorar. Olívia sorriu, com um ar de compreensão. Eu entendo, Clara. Quando eu decidi me mudar para cá, também foi difícil. Mas olha o que ganhei. Tempo com o vovô, a chance de reconectar com minhas raízes e até mesmo a oportunidade de seguir minha paixão pela fotografia.
Clara olhou para a prima, surpresa. Fotografia? Eu não sabia que você ainda fotografava. Olivia riu. Sim, eu nunca parei. Na verdade, tenho uma exposição na galeria na semana que vem. Minha primeira individual no Rio. O tema é legado. E o vovô é uma parte central disso. Clara sentiu uma onda de orgulho pela prima. Isso é incrível, Vivi. Eu adoraria ver. Olivia colocou a mão sobre a de Clara. Você sabe, Clara, o vovô sempre diz que o legado não é apenas sobre o passado. É sobre o que fazemos com ele no presente. Ele confiou essa casa a você porque acredita que você e Lara podem carregar adiante o que ele começou. As palavras de Olivia ecoaram na mente de Clara durante a noite. No dia seguinte, ela decidiu conversar com José. Encontraram-se no escritório, onde o avô estava revisando algumas das cartas antigas que havia guardado por décadas. Vovô, Clara começou, sentando-se à mesa. Preciso tomar uma decisão. Meu trabalho em Salvador está me chamando de volta, mas sinto que há algo maior aqui. Algo que eu não posso ignorar. José olhou para a neta, seus olhos cheios de sabedoria e amor. Clara, você sempre foi uma mulher forte e determinada. Eu sei que você fará a escolha certa, seja qual for. Mas lembre-se, o legado que deixamos não é apenas sobre o que conquistamos, mas sobre o que passamos adiante. Clara sentiu as lágrimas bemarem em seus olhos. Eu só quero fazer o que é melhor para Lara, para nós. José sorriu, acariciando a mão da neta. Lara já está aprendendo o que é importante. Ela está aprendendo sobre coragem, dignidade e o poder de nossas histórias. Onde quer que você esteja, ela carregará isso com ela. Naquela noite, Clara tomou sua decisão. Ela ligou para seu chefe e explicou que precisava de mais tempo no Rio. Há coisas aqui que são mais importantes do que qualquer campanha, ela disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Eu posso trabalhar remotamente por um tempo, mas minha família precisa de mim agora. Quando ela compartilhou a decisão com Lara, a menina abraçou a mãe com força. Eu sabia que você ficaria, mamãe. O bisavô disse que você faria a escolha certa. Clara riu, sentindo um peso sair de seus ombros. Ele sempre sabe, não é? Nos dias que se seguiram, Clara e Lara se estabeleceram na casa da Tijuca. Clara começou a trabalhar remotamente, enquanto Lara se matriculou em uma nova escola, onde sua criatividade floresceu. As tardes eram passadas ao lado de José, ouvindo suas histórias e aprendendo sobre o passado da família. A exposição de Olivia foi um sucesso, e Clara sentiu um orgulho imenso ao ver as fotografias que capturavam a essência do legado da família. Lara, com seu vestido azul, estava em uma das fotos, segurando o broche que ganhara de Dona Marta. A imagem era um testemunho da continuidade e da força da família Santos. Clara percebeu que, ao escolher ficar no Rio, ela não estava abandonando sua carreira, mas sim encontrando um novo equilíbrio. Ela estava honrando o passado enquanto construía um futuro cheio de significado para Lara. E, ao olhar para a filha, que agora brincava no jardim com o bisavô, Clara soube que havia tomado a decisão certa. Gostou dessa história inspiradora sobre coragem, família e legado? Então não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe das próximas histórias. Compartilhe este vídeo com alguém que ama uma boa história e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Sua opinião é super importante para nós. E aí, o que você achou da jornada de Clara e Lara? Conte pra gente nos comentários e nos ajude a trazer mais histórias como essa. Não se esqueça de curtir o vídeo. Juntos, podemos manter viva a memória de histórias que inspiram e transformam. Até a próxima!